mais tranquila. Então, Sem dúvida. eu faço. Uma outra coisa que me chamou a atenção, conforme você estava contando, né, a história do seu filho, o relato do parto e também na hora que ele comentou há pouco, foi com relação aos pais, né, que você disse lá que muitos pais que não têm tanto conhecimento não sabem dos direitos que têm com relação a essas situações assim, né? Por que que eu associei as duas coisas? Porque você disse pra gente que durante ali a gestação e até mesmo durante o parto, os médicos sugeriram, por exemplo, o aborto e trataram ali de uma forma técnica, algo que não deve ser, né? Que é algo, assim, humano, digamos assim, para nós que somos os pais dessas crianças, né? Só que eu percebo? Eu percebo que eles respeitaram a sua decisão, né? Conforme você mesmo disse. Mas, assim, pelo que eu observo, isso também acho que tem a ver com o seu grau de instrução, né? Por você ser do ramo e conhecer mais, assim, um pouco mais dessa área, talvez eles tenham respeitado por isso. Porque eu já vi muitas situações onde os pais são mais humildes, mais simples, até falando de instrução mesmo, assim, pessoas simples. E a insistência é maior, porque às vezes eles têm aquela visão de que a pessoa é ignorante, não conhece da área A médica, gente consegue induzir. né? Então vão conseguir induzi-la com mais facilidade, sabe? Principalmente quando envolve filho, né? Gente que... Daqueles assuntos já sabe, né? Sempre é dessa forma, né? Então fica até como recomendação para quem é pai, principalmente, né? Nós todos aqui, você também é pai, né? Sim. Nós todos somos Dois pais filhos, aqui, né? Então, assim, mesmo se você for levar o seu filho para uma consulta, procure entender o que está sendo falado ali, né? O médico falou, ó, pode ser, o diagnóstico é tal coisa. Pergunte o porquê, tente entender, né? Não confie cegamente. É claro que os médicos são preparados ali, né? Mas eles têm essa visão técnica da coisa, né? Sim, não é errado. Eu sou da área da saúde. Sim. A visão técnica, ela é importante É importante, também, sim. né? Mas, na verdade, eu vejo que também muitas famílias é tudo que ela quer ouvir, né? Também. Sim. Eu acho que não a falta cultural, mas a falta da religiosidade. Eu Sim. acho que se você não tem uma base religiosa, realmente você vai fazer a opção pelo que é mais fácil. Né? Agora, se você tem uma base religiosa, não importa qual a religião, mas se você tem você jamais vai fazer a opção pelo que é mais fácil. Né? Você vai fazer a opção daquilo que é certo, né? Daquilo que você acredita, daquilo que é bíblico, né? O que Deus quer. Então, eu acho muito mais relacionado a isso, porque tem muitos pais que é o que querem escutar. Na verdade, não foi uma decisão minha, é uma decisão médica. Você já passa isso pro... Terceiriza. Terceiriza o seu problema. Mas faz sentido isso que ele disse também, porque eu já passei por algumas situações parecidas, principalmente com gravidez. Eu também. E a Deise é da área da saúde, a minha esposa. E teve algumas situações que a gente percebeu que o médico usava alguns termos técnicos e tentava induzir para determinadas decisões. Aí depois a Deise falava, eu não sou da área médica, não sou da área da saúde, nem nada disso, né? A Deise chega pra mim, não, mas isso não faz sentido, porque isso é assim, assim, assado. Isso que ele tá falando não faz sentido. Aí eu ficava bravo com ela, falava, Deise, você ouviu? Faz a pergunta certa, que ele vai saber que você entende o que você tá falando. Que você conhece. Né? Se eu deixar pra mim falar agora, eu vou lá puto da vida, eu vou brigar com o médico. Aí eu não vou saber nem conversar com ele, mas você é da saúde. Exatamente. Sim. Então faz a pergunta correta pra ele, que ele vai entender que você sabe do que tá falando. Né? Mas ela fica, não, porque... Não, ó, levanta o nariz, é o seu filho que tá aí e faz a pergunta correta. Aí a coisa muda. Quando ela... Não, mas isso, aquilo. Aí o médico, não, realmente, tem essa outra linha, né? Aí a conversa muda, faz sentido o que você tá dizendo. Eu falo comparando com a minha esposa também, né? Porque eu sou mais curioso pra essa parte. Então, mesmo se for, a criança tá com, sei lá, com um resfriado, vai no médico. Eu pesquiso a respeito, questiono o médico, e a minha esposa fica mais retraída. E eu percebo que eles tentam induzir mais, ou dar uma solução fechada ali pra ela, do que eu que questiono mais, entendeu? Dispensar logo. Entende? Então faz diferença, eu acredito assim. que eles vão muito pela razão, né? Não vão muito para emoção. Apesar do tratamento da área da saúde tentar ser o mais humanizado, mas vocês imaginam o que é essa classe médica ela lida? Né? A quantidade de pacientes, a quantidade de problemas, né? E quando você... Eu não posso falar nada, assim, porque eles lutaram pela vida do meu filho muito, né? O Gabriel, quando eles podiam muito bem ter visto que a traqueia do menino colabou e falar, morreu,
Uhum. Não, eles ficaram horas. Não desistiram com da vida 4 deles. médicos, não desistiram, né? O Gabriel, quando fez a cirurgia da crâniosinostose, ele teve 2 vezes choque hipovolêmico. Ele chegou à pressão arterial, acho que foi 3/1, e ele teve perda total do sangue. Ele fez transfusão total, intraóssea, porque não tinha mais veia, não tinha mais vaso para fazer a transfusão sanguínea. Eles não desistiram do meu filho. Então, assim, eu não tenho isso aqui para falar da equipe médica, né? Eu acho que eles são. E essa razão que eles lidam com todos os tipos de problema é algo natural. Eles precisam ser assim. Imagina se eles sofrer com cada família. É diferente, às É vezes, verdade. com algo que é particular, que você fica igual na minha clínica, né? Eu atendo pacientes ali particular, você se envolve, você se torna amigo. Agora, você imagina numa instituição a nível HC. É o Hospital das Clínicas. Uhum. Imagina os trilhões de pacientes que passam ali. Não tem como por mais que eles sempre são humanizados, porque assim, quando eu entrei em trabalhos de parto, é um hospital escola, você entra pelo SUS, você sabe que você vai passar por alunos, né? Tanto alunos da medicina como alunos residentes. E aí, para ver a quantidade de contração, por exemplo, tem que fazer o toque. E aí, começaram 1, 2, 3, 5, fazer o toque, porque estavam vendo se eu tinha dilatação ou não. E aí, eu virei pro médico-chefe e falei, eu não quero mais. Mas eu falei nisso chorando. Eu falei, eu não quero mais, eu não quero que ninguém mais me toque. Eles respeitaram. E aí, só o professor médico responsável que me examinava. Entendeu? Então, assim, eles têm esse... Ele podia muito bem falar, não, minha filha, você não entrou pelo SUS? Você não está no hospital escola? Então, você sabe que tem que ser assim, assim, assado. Eles estão aqui para aprender, né? E não, foram extremamente humanizados. Então, eu acho que eles lidam com a razão, porque a razão, ela é necessária. E, às vezes, até para alertar e colocar você no chão, porque o negócio é um boom de emoções, né? É que eu tive muita sorte. Muitas famílias não têm a sorte que eu tive. Então, eu tive sorte de eu ser da área da saúde, eu tive a sorte de ter um irmão advogado, eu tive a sorte de nascer na família que eu nasci, eu tive a sorte de ter a rede toda que eu tive. Né? Então, muitas famílias não tem convênio, não tem onde morar, dependem totalmente daquilo. Aí você imagina uma mãe que o marido abandonou, a culpa é dela, da criança ser deficiente, e aí o médico vem e propõe um aborto terapêutico. Uhum. Ela não tá... e ela não tem uma base, às vezes, de acreditar que isso é errado. Né? Ela não sabe que isso é errado, e ela vai fazer. Tá no sangue, fez uma boa defesa da classe médica. Entendeu? Eu Devia ser defendo. advogada. Não, eu defendo, porque eu sou extremamente grata. Não, mas, e como casa, né? Você comentando, né? A gente comentando das condutas médicas. E a justiça, ela é assim também, né? Que é o que eu comentei. Se você deixar na letra fria da lei um caso, ele simplesmente está na letra fria da lei. Tem que ter equilíbrio, né? Surgiu, eu até lembrei um caso muito interessante, o que é muito satisfatório para nós, porque tem a gente pegou uma família que é de fora do país, né, do Canadá, e eles têm um filho com transtorno do espectro autista. Eu lembro que eles começaram a me ligar estava tendo jogo do Brasil na Copa do Mundo agora, na última Copa do Mundo. A gente fez o processo, tá ainda o processo deles em andamento. Só que o pai dele descobriu, ia para o Canadá no final do ano também, o pai e a mãe descobriram um câncer. E aí o pai, por um exame de rotina que foi fazer para consciência, descobriu um câncer e estava no período de carência do plano de saúde. E aí ele, conversando lá no plano de saúde, negaram o tratamento para o pai dele por essa carência e câncer, a cirurgia não é urgência e emergência, então tem que esperar a carência de tantos dias lá. Uhum. Aí ele lembrou que a gente já tinha conversado, tem esse contato, ele me ligou, falei, por isso que é importante você sempre consultar um advogado. Ele me ligou, falou, nossa, Luiz, isso daqui. Eu falei, não, é possível. A gente entrou com a ação, conseguiu o tratamento do pai dele. E a mãe dele me ligou. A gente até estava
Tava ali na casa dos meus pais, que minhas irmãs de fora estavam aí. A mãe dele me ligou feliz que saiu o exame e tá curado do câncer, né? Então, assim, é algo que é satisfatório. Só que, até puxando para isso que a Sabrina falou, é você chegar para um juiz e contar para ele o caso, a vida real. Ó, nossa, foi por acaso que descobriu esse câncer. Não era algo que... Não era uma doença pré-existente que já sabia, é porque eles iam viajar, a família do Canadá. Então, na hora que você faz esse bate-papo com o juiz, isso não está escrito no processo. Daí Sim. é o bate-papo ali da conversa. Então, ó, vê para mim essa decisão, porque, nossa, é uma situação, nossa, obrigado. A gente às vezes escuta, né, obrigado, né, por você me contar. Eu nunca teria me atentado a esse tipo de situação. Então, é muito interessante. Com certeza não. É. Imagina a quantidade de trabalho que tem. Até